Bem, então iniciando essa nossa divisão com exemplos da engenharia civil. Vocês devem lembrar que a primeira atividade que eu pedi para vocês esse bimestre foi que montassem essa ficha de leitura. Então lembra lá, nós pegamos aqui, eu dei um exemplo, aí vocês, esse aqui da Heloísa e do Elton, então vocês foram pegando artigos. Então vocês têm lá a referência do artigo, um título, resumo, palavra-chave, justificativa, objetivo, material e método e resultado. Percebam que aqueles itens todos que nós estamos trabalhando, vocês leram sobre ele. Então, vocês podem utilizar, não copiar, mas vocês podem ler esses modelos que vocês têm aqui para irem aprimorando o vocabulário de vocês, aprimorando as ideias e poderem escrever, então, o projeto de vocês. Então, aqui, veja, título, energia eólica, o resumo, a palavra-chave, justificativa, objetivo, material e método, então o resultado. Lembrando que nós não temos resultado no trabalho de vocês, porque nós não chegamos até o resultado. Eu peguei aqui, só que foi aleatório, então não é o mesmo. Então, lembra que depois que vocês terminaram, vocês gravaram um vídeo fazendo uma apresentação. Então, aqui até da Florestal, mas nesse caso é só para vocês lembrarem. Então, vocês fizeram a apresentação com os mesmos dados. Então, você tem aqui o título, a justificativa, o objetivo, o material e método, o resultado e depois as referências. Em seguida, eu dei para vocês a elaboração de um projeto. Então, nós temos aqui um modelo que é da Ana Carolina e do Renan. Até pedi para eles fazerem algumas correções, mas o projeto está bem bacana, então coloquei ele aqui para vocês darem uma olhada. Então, percebam o seguinte. Então, nós temos aqui o tema, a delimitação do tema, a justificativa, o problema, objetivo, a revisão de literatura, a metodologia, o cronograma e a referência. Então, eu vou usando esse modelo para que a gente possa, a partir dele, ir construindo o nosso artigo. Então, aqui você tem o artigo. Então, eu vou lá no trabalho da Ana Carolina e do Renan, vou fazer um Ctrl C. Então, aqui, olha, o seu nome. Lembra que você já montou o teu projeto. Então, já que você tem um projeto, você agora pode montar aqui o teu artigo. O nome do orientador, você eu, Hélio Fernando de Oliveira Júnior. Continuo diferente, vou lá e vou pegar o meu título. Copio o título e venho aqui e vou colar no local do título. Por isso que é importante que você tenha já feito o teu projeto e já tenha encaminhado o projeto para correção. Porque aí você consegue fazer, a partir daqui, o teu trabalho com tranquilidade. Pulo o resumo, ou seja, o resumo é por último que eu faço, então eu venho para cá e vou para a introdução. Então veja, a introdução ela diz lá, delimitação do tema, justificativa, problema e objetivo. Então eu vou lá no projeto e vou copiar tudo isso. Então eu vou começar aqui, olha. Tema, delimitação do tema. Então eu vou copiar delimitação do tema, justificativa, objetivos, até o objetivo. Então perceba, olha, até o objetivo. Então eu venho aqui e vou colar esse material aqui. Colei, eu vou ter que transformar isso tudo em um texto único. Então eu vou tirar essa parte extra. Então, vamos colocar aqui, olha, este artigo apresenta como tema o controle de qualidade do cimento. Então veja, eu já aproveitei aquela primeira parte e coloquei aqui. Então agora eu vou apagar aqui. Veja, eu estou deixando apenas o texto. A ideia do concreto, vou deixando o texto aqui. Aí eu vou pegar o problema, vamos apagar aqui. Coloquei o meu problema e vou então colocar os meus objetivos. No caso, eu vou usar apenas o objetivo geral. O objetivo específico eu vou retirar. Então, eu só vou arrumar aqui, que está
Vou retirar esse hiperlink. E aí lembra que nós já falamos sobre isso. Quando você faz esse tipo de colagem, eu preciso verificar se o texto ficou coerente ou não. Então eu vou usar o que agora? Eu vou usar o meu manual, onde eu tenho aquelas figuras de linguagens que eu ligava as ideias, que são os conectores. Então esse artigo apresenta como tema o controle de qualidade do cimento. Então vou colocar aqui, olha, na mesa, a ideia do concreto surgiu, Bem, perceba que aqui eu vou até tirar, eu vou colocar direto na parte do cimento para ficar melhor o texto. E aí, opa, deixa eu só mudar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui. Eu só vou mudar de ordem para que o texto fique mais lógico, porque agora está falando do concreto, então eu vou falar do concreto tudo junto. Então veja, eu só estou organizando as ideias do que eu já escrevi antes. Aí eu vou terminar dizendo o seguinte, então, este artigo tem como objetivo desenvolver. Então, eu acabei de escrever a introdução do meu artigo. Aí eu vou para o desenvolvimento, veja lá, revisão de literatura. Então, eu venho aqui e vou copiar a revisão de literatura. Já não estou verificando questões de correção do texto, porque o texto, as correções que a Ana Carolina e o Renan precisam, eu já passei para eles fazerem. Então, eu estou colocando só como deve ser feito, mas sem me preocupar com isso. Então, revisão de literatura, só copiei e colei. Material e métodos. Então, veja, aqui ele estava como metodologia. No projeto metodologia, depois ele vira material e métodos. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Então, eu vou retirar agora os tópicos. Não necessariamente eu preciso tirar, mas só para o texto ficar menorzinho, estou tirando os tópicos. Então está pronto também. Resultado, eu vou deixar marcado em amarelo, porque vocês não têm resultado. Então eu não vou colocar nada no resultado. E as considerações finais, veja, é a mesma coisa. Eu não tenho considerações finais, então eu não coloco. Logo em seguida eu tenho as referências. Então o cronograma eu não uso, eu vou pegar as referências aqui. E vou colocar as referências aqui no lugar dela. Então, dessa forma, veja, eu já tenho montado o meu artigo. Faltando, é claro, ali o meu resumo. Então, o que está em amarelo, eu não vou escrever agora, porque eu não tenho esses dados. Então, se fosse um projeto para uma revista, se fosse um projeto para um congresso e tudo mais, você teria que ter resultado e teria que ter as considerações finais. Como aqui a gente está fazendo algo simples, então eu estou simplesmente utilizando o material do projeto. Percebam também que aqui a revisão de literatura ela é curta. Então, se você estivesse fazendo um projeto mesmo, desenvolvendo esse projeto, você não teria lido apenas uma página. Então, você teria 4, 5, 10 páginas de revisão de literatura, dependendo do tema. Como na minha disciplina, o importante é que vocês aprendam a fazer, então é muito mais importante a qualidade do que a quantidade, então nós estamos fazendo textos bem sucintos. Então, agora aqui, vamos lá. Eu vou começar aqui uma frase apresentando o tema. Então eu posso pegar essa frase aqui. Olha, peguei aqui a primeira frase. Então vamos colocar lá. Então eu tenho a frase. Eu vou colocar a frase aqui. Bem, eu só vou fazer o seguinte. Eu só vou dividir aqui a página, porque aí eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então veja, eu tenho uma cópia do texto agora. Então eu vou lá. Então agora ele pede o objetivo geral. Então o objetivo geral está aqui lá no finalzinho. Lembra? Está aqui, olha, esse artigo. Eu vou copiar aqui e vou colocar aqui o objetivo geral. Aí eu tenho a metodologia. Lembra que aqui eu tenho que usar no máximo 2 linhas. Então eu vou ter que resumir essa metodologia em mais ou menos 2 linhas. Então eu vou colocar aqui, olha,
As coletas foram realizadas em Jaguariaíva e Curitiba, com diversos ensaios e análises. Vírgula. Foram estudados calcário, minério de ferro e argila. Então, eu fiz um resumo aqui do meu material e métodos. Aí, veja o seguinte, ele vai pedir agora o resultado, a metodologia eu coloquei, resultado de consideração final. Como vocês não têm, vocês vão deixar em branco aqui. Então, vai ficar lá resultado e considerações finais. Palavra-chave. Então, eu vou colocar aqui 3 palavras que tenham a ver com o tema, mas que não podem repetir o meu título. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, palavras que eu não usei, mas que eu usei bastante lá dentro. Concreto. Opa. Posso colocar uma outra aqui. Construção civil e análise química, porque são palavras que foram faladas durante o texto. Bem, como eu não preciso mais da cópia, eu vou colocar aqui, olha, remover a divisão, agora eu não tenho mais a cópia do texto. Abstract, então, se você domina o inglês, você passa para o inglês, se você não domina, usa o Google Tradutor, pelo menos para que você tenha aqui o abstract e as palavras-chave. Não é o melhor caminho, mas pelo menos você vai ter o teu trabalho completo. Então vejam, esse artigo ele é bem simples porque basicamente ele está colocando para a gente aquilo que eu gostaria no artigo, mas sem a parte mais importante do artigo, infelizmente, que seria o resultado. Então, esse resultado, essa consideração final, você só vai ter quando você desenvolver um determinado artigo. Bem, eu fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade. E, assim que possível, vão postando esse material para que eu possa ir corrigindo e devolvendo para vocês. É isso, pessoal. Continuem se cuidando e até breve.